Olá, como vai? Começando mais um programa Livres Ideias aqui pela TV Vale Diamantina, canal 7. Bom, o programa Livres Ideias é uma iniciativa do Cenas Pré-Vestibular e Concursos em parceria com a Pousada Relíquias do Tempo aqui em Diamantina. A Pousada Relíquias do Tempo fica localizada ali na rua Macau de Baixo, número 104, e eu convido você, seja morador aqui de Diamantina, seja turista, a conhecer a nossa pousada, que conta com um vasto acervo de arte e com a hospedagem mais aconchegante aqui da região. No tema de hoje, no nosso programa, nós vamos discutir o suicídio, ou melhor, a prevenção ao suicídio, um tema que vem aí ganhando a mídia, né, e as manchetes nacionais e internacionais, primeiramente por conta de um jogo, né, se é que se pode chamar assim, né, um jogo lamentável chamado Baleia Azul, a gente vai discutir hoje, né, e também por conta de uma série muito popular, né, disponível na Netflix, chamada 13 Razões Por Quê, né, e a gente vai então trabalhar esse tema. Para conversar comigo, eu convidei a professora do curso de Medicina, a doutora Nádia Verônica. Ela é membro da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção ao Suicídio, é membro também da Associação Latino-Americana e do Caribe de Suicidologia e coordenadora do Grupo Vida. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje, Nádia. Tá? A gente convidou também a psicóloga Maria Amélia Toledo Sampaio, que também é integrante do Grupo Vida aqui de Diamantina, e aí eu vou convidar vocês para falar um pouco sobre o Grupo Vida, sobre a ação desse grupo aqui na cidade, né? E sobre esses temas aí relacionados ao suicídio. Começando aqui com a... Posso chamar de doutora Nádia, né? Doutora, o suicídio ainda é um assunto tabu, ainda que seja, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a principal causa de mortes, né? A gente estava conversando aqui um pouco antes, entre 15 e mais ou menos 30 anos. E mais ou menos 30 anos, né? Superando mortes por conflitos, né? Armados, pela violência propriamente dita, né? Pelo mortes no trânsito, enfim. E mesmo por homicídios, não no Brasil, né? No Brasil a situação é diferente, mas no mundo é isso. A estimativa da OMS é de ao menos 700 mil suicídios por ano. E mesmo sendo algo tão grave, né, é um assunto ainda pouco discutido, né? Há um certo receio das pessoas em conversar esse assunto. Por que você acha que esse assunto ainda é um tabu? Continua sendo um tabu, as pessoas têm muito medo de falar. Em geral, quando elas vêm conversar comigo, como o Emerson disse, eu coordeno o Grupo Vida, que trabalha com esse tema. As pessoas vêm falar assim meio em segredo, evitam falar, falam baixo. Mas quando a gente começa a falar sobre o tema, ele ganha corpo e a gente fica horas falando sobre o tema. Porque as pessoas têm medo de falar sobre isso e dar ideia para alguém, o que não é verdade. As pessoas têm medo de falar que um familiar, um amigo, ou que elas mesmas já pensaram em suicídio, ou que esse familiar, esse amigo cometeu suicídio porque é feio, né? Nossa, seu filho, seu pai, seu tio, sua mãe que se suicidou, isso é considerado assim, uma coisa muito séria. Nas principais religiões do mundo, isso é um pecado grave, e acaba que quem é penalizado por isso são os familiares. Então, todos esses aspectos levam a esse tabu. Isso já é de séculos. Eu acho que a primeira vez em que está se falando um pouco mais abertamente sobre suicídio é agora, por causa desse seriado e por causa do jogo Baleia Azul, que todo mundo vem comentar, perguntar. Mas realmente é uma questão bastante difícil de se colocar, de se discutir. Você citou a questão da religião, né? Nas minhas pesquisas, lendo que durante um bom tempo, na Idade Média, as pessoas que se suicidavam, né, elas eram enterradas até sem a cabeça, como uma forma de punição do outro na vida após a morte. Né? Elas seriam condenadas a vagar pelo inferno sem a cabeça por conta de terem se Esse tipo de suicidado. punição aconteceu, de certa forma ainda acontece. Na Igreja Católica, as pessoas não tinham a missa de corpo presente. Hoje em dia, a missa de corpo presente não é mais comum, mesmo na Igreja Católica, mas até alguns anos atrás, ela não podia ter a missa de corpo presente
mudou na Igreja Católica. Em algumas igrejas evangélicas, todas as pessoas que morriam, seus corpos eram enterrados numa determinada posição, porque supostamente elas iriam ressuscitar olhando para onde Cristo chegaria. E os suicidas eram enterrados ao contrário. Entre os espíritas existem algumas situações diferentes. Entre os judeus, eles são enterrados numa ala específica do cemitério. Então, cada grupo religioso tem uma determinada forma de, digamos assim, punir os seus suicidas para mostrar que aquilo é errado. Na verdade, quem acaba punindo, pelo menos aqui na Terra, são os familiares que são mal vistos porque têm um familiar suicida. Então, isso é um problema bastante sério. Não estou discutindo a questão de como cada religião vê, mas as consequências para a família, que sofre porque perdeu um familiar. Além disso, porque perdeu um familiar por suicídio, porque se sente culpada, acha que deixou de fazer alguma coisa, tem uma série de sentimentos do familiar, que a gente pode conversar daqui a pouco, com relação ao suicídio, e também por essa punição sofrida da sociedade, do grupo religioso, assim por diante. Para uma boa parte das pessoas, eu acho que até se divide aí as opiniões. Algumas pessoas vão dizer que o ato de tirar a própria vida é um ato de medo, de covardia, de alguém que não teve, vamos colocar assim, coragem de lidar com os seus problemas e achou uma via que seria mais fácil, entre aspas, né? Algumas pessoas partindo dessa ideia. Outras pessoas já dizem o contrário, que o ato de tirar a própria vida é um ato em si de extrema coragem, né? Talvez o ato derradeiro de extrema coragem. Então, são duas opiniões aí bem opostas, né? E nós, suicidólogos, dizemos que tanto dizer que o suicida é corajoso como dizer que ele é covarde são mitos. Existem vários mitos com relação a esse tema. Quem comete suicida é alguém que está sofrendo muito. Não é nem alguém corajoso, nem alguém covarde. É alguém que está sofrendo muito. E existe uma situação muito interessante que é difícil de entender. Em geral, quem se suicida não quer morrer, quer se livrar do sofrimento. Parece estranho dizer isso, não quer morrer, mas se suicidou. Mas o fato é esse, em geral a pessoa quer se livrar do sofrimento e a única maneira que ela encontra para isso é através do suicídio. Então, as pessoas que estão próximas podem fazer a diferença caso elas percebam uma mudança no comportamento e ofereçam ajuda. Então, esse é um aspecto extremamente importante. E, ligado ao que nós estávamos falando antes, que eu comentei rapidamente, falar sobre o suicídio não induz ninguém ao suicídio, não dá ideia. Pelo contrário, se eu percebo que alguma pessoa está em risco para suicídio e falo sobre isso, ao invés de dar a ideia, eu permito que essa pessoa fale sobre a dificuldade e, com isso, eu diminuo o risco dessa pessoa. Entendo. Uma das questões que no artigo da OMS sobre o suicídio diz é que o pensamento sobre tirar a própria vida é algo natural. Isso. Que em algum momento das nossas vidas, né, da vida de talvez todo mundo, né, ou de quase todo mundo, vai passar pela cabeça a ideia de tirar a própria vida. Uma fase difícil, né, onde os problemas parecem grandes demais, ou talvez até sejam grandes demais, né, vai eventualmente passar a ideia de tirar a própria vida, que isso é algo natural e que na maioria das pessoas vai ser um pensamento passageiro. Exatamente. Né? Então, quando alguém eventualmente se encontra pensando em suicídio, não quer dizer que ela ela é uma exceção à regra, não, né? Não, esse pensamento é bastante comum. Como você disse, a maioria das pessoas pensa nisso eventualmente, mas é um pensamento que logo vai embora, que não chega a ser algo mais intenso, a pessoa não chega a fazer nenhum plano, passa pela cabeça, mas não chega a ser nada mais importante. Para algumas pessoas isso vai ser mais intenso e a pessoa vai começar a fazer planos a respeito, porque ela não encontra outras alternativas para lidar com as dificuldades dela. Deixa eu perguntar aqui agora a Amélia. Amélia, você é psicóloga, né? Você acredita que existe algum transtorno? Como que a saúde, a medicina enxerga o suicida? Na verdade,
Eu acho que a gente não pode classificar que existe um transtorno, né, para esse ato. É mais de um acúmulo mesmo de sensações, de sintomas e de experiências, né, ao longo da vida, no contexto familiar, no contexto educacional, nos contextos mesmo em que ela está inserida. Então, assim, lógico que tem algumas patologias que elas têm uma predisposição, né, que pode levar a pessoa a ficar um pouco mais deprimida, um pouco mais suscetível mesmo ao ato. Mas classificar uma patologia específica, eu não sei se a gente poderia classificar. Entendi. Então, você levantou um assunto interessante que até eu gostaria de retomar ele no próximo bloco, que é a questão, por exemplo, da depressão, né? A gente sabe que vive num mundo mais depressivo que se tem notícia, né? O que mais consome antidepressivos, o que mais consome ansiolíticos também, né? Isso é um fator, provavelmente, que influencia as pessoas a tirar a própria vida, né? Então, a gente volta a discutir esse assunto, o suicídio, no segundo bloco do nosso programa. Até lá!